Você que é investidor se depara com várias alternativas todos os dias, né? Você pode investir em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em renda fixa, em vários títulos e também você deve ter ouvido falar que você pode investir em ouro. E tem algumas maneiras de se investir em ouro. Mas aí você para e pergunta, mas por que eu investiria em ouro? Por que alguém investiria em ouro em pleno século XXI, ano 2021? Então, esse é o vídeo para você. Eu vou te explicar por que os investidores investem em ouro, né? O que faz o ouro ser atrativo ainda hoje nos anos 2021. Então é o seguinte, meu nome é Rodrigo e esse é o Urso da Bolsa. Eu faço o convite, se você estiver chegando agora, para clicar aqui no botãozinho de se inscrever, botãozinho vermelho, e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Eu estou falando de teses bastante diferentes aqui. Vou falar mais sobre ouro, pretendo falar sobre prata, estou falando sobre uma tese de investimento que eu gosto muito, que é a de urânio. E só um recadinho antes da gente ir para a tela do computador, que é o seguinte, clica na engrenagem aqui se você tiver interesse e aumenta a velocidade do vídeo, bota 1.5 que o vídeo vai ficar mais rápido, mais dinâmico e não atrapalha aí no seu entendimento. Dá para entender perfeitamente, fica melhor aí até para ser um pouquinho mais dinâmico a experiência, beleza? Só clicar na engrenagem aqui embaixo e vamos agora falar então por que alguém investe em ouro. Por que as pessoas, investidores, têm tanto interesse nesse metal amarelinho, já que ele é só um metal, ele não te gera um fluxo de caixa, ele não é uma empresa que tem uma operação, que tem trabalhadores, tem um monte de gente por trás. Então qual que é o interesse das pessoas no ouro? Vamos para a tela do computador para mostrar para vocês rapidinho isso aqui. Então o seguinte, o que eu tenho aqui agora? A gente tem aqui, ó, por que investir em ouro? Vou passar para vocês então rapidinho o nosso roteiro aqui do dia. Seguinte, começaremos falando do ouro antes e depois de 1971. Por que 1971, Rodrigo? É um acontecimento, um evento que a gente vai entender aqui ao longo do vídeo, que eu vou explicar para vocês por que é importante essa data, esse ano específico, para a história do ouro como investimento também. Segundo ponto que a gente vai falar é como o ouro performa em período inflacionário. Terceiro ponto, como o ouro performa durante crises e por que investir em ouro no final, dando um compilado geral. São esses 4 temas que a gente vai discutir aqui. Aliás, se você for aqui na descrição do vídeo, você encontra o meu grupo do Telegram, que eu passo conteúdo exclusivo, e também encontra o roteiro certinho, os momentos do vídeo que eu vou falar sobre cada um desses tópicos. Então você pode avançar para onde você tiver mais interesse, caso queira ir direto para algum desses tópicos aqui. Beleza? Mas eu sugiro que você acompanhe todo o processo para ir construindo o raciocínio comigo e entendendo como funciona aí o investimento em ouro, beleza? Então vamos lá. Seguinte, o que temos aqui então? O ouro antes e depois de 1971. Então o padrão ouro, ele era vigente até 1971, até essa data aqui. As moedas eram lastreadas no dólar, que era lastreado no ouro. O que acontecia? Esse fato impedia algo tentador para os governos, que era imprimir dinheiro. Então até 1971 o preço do ouro e do dólar andavam juntos. Então pensa o seguinte, tá? Pensa que até 1971, todo dólar que era criado pelos Banco Central americano, né, o Fed, ele precisava ter algum lastro em ouro. Então, por exemplo, se eu quisesse criar 1 bilhão de dólares a mais, eu precisaria garantir que eu teria o equivalente a 1 bilhão de dólares, que eu estou criando agora, em ouro físico. Então, eu precisava dar essa garantia para as pessoas, para os investidores, para a economia, para a sociedade. Né? Então, o dólar era lastreado no ouro. Todo dólar que eu criava, eu precisava ter um lastro, como se fosse uma ligaçãozinha com o equivalente ao valor daquele dólar em ouro físico. Só que aqui tá, o ouro você não cria do nada. É difícil você encontrar, extrair ouro. Né? Então isso impedia que os governos pudessem imprimir dinheiro, no caso dólares, a rodo, né? Que nem louco. Em 1981, o presidente Nixon dos Estados Unidos na época declarou na TV aberta, tá? Loucura, que o lastro do dólar em ouro estava cortado. Foi basicamente um calote público. A partir daquele momento, daquela data, o dólar poderia ser criado sem qualquer tipo de contraparte em ouro. Então isso que eu expliquei para vocês, de lastro do dólar em ouro, dessa data em diante, acabou. O dólar poderia ser criado a qualquer momento pelo Banco Central americano, sem que uma contrapartida em ouro fosse necessária, ou seja, sem que eles precisassem arrumar ouro de algum lugar, extrair, comprar de outro país, etc. Não precisava mais disso. Era só simplesmente ir lá e criar dólares à vontade, a rodo. Acabou o lastro. Ponto 2. Como o ouro performa em período inflacionário, então? Aqui eu tenho alguns gráficos para vocês. Primeiro ponto, a década de 1970 nos Estados Unidos foi um período marcado pela inflação. Então esse gráfico aqui da direita, que eu estou passando aqui o mouse, isso aqui basicamente a inflação nos Estados Unidos. Eu vou até dar um zoom, vou até ferrar aqui com o PowerPoint só para mostrar para vocês.
Olha como em 1970, essa década aqui, 70, 73, 76, 79, olha como nesse período a gente teve uma inflação muito maior ali, o CPI, que é a medição da inflação nos Estados Unidos, o consumidor, ficou ali em patamares muito maiores ao longo da década de 70. E o que aconteceu com o ouro também nessa década de 70? Então olha aqui, ó, 1970, nesse gráfico da esquerda, olha como o retorno real do ouro ficou em 23,7%. Enquanto as ações estavam ali lutando contra a inflação, muitas até não tendo uma performance muito interessante, o ouro, ao longo desse período inflacionário, sim, teve uma bela de uma performance, tendo um retorno real de 23,7% ao longo da década de 1970, que foi um período bem marcante em questões inflacionárias nos Estados Unidos. Então essa foi a performance do ouro em um período inflacionário. Esse gráfico aqui, na verdade, é o gráfico do livro que você já deve ter ouvido falar, do Investir em Ações no Longo Prazo. Aliás, estou com ele aqui, ó. Olha a coincidência. Esse livro aqui, ó. Livro gigantesco, de umas 700 páginas, do Jeremy Siegel. É um dos livros de prateleira aí para investidores de longo prazo. E esse gráfico é um dos mais importantes desse livro. Ele mostra o quê? Ele mostra como o retorno das ações no longo prazo foi superior aos bonds americanos, que são os títulos de dívida, né? Ao ouro e ao dólar. Mas o único ponto que eu discordo um pouquinho desse gráfico é o seguinte: como eu falei para vocês, até 1971 o ouro era atrelado ao dólar, então o preço dos dois andava junto. Não fazia sentido o preço de um andar para cima e o outro para baixo, porque eles eram lastreados no outro, tinha uma conexão entre eles. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, olha aqui no gráfico, olha o que aconteceu com o preço do ouro e do dólar dali em diante. Olha como até 1970 o preço do ouro, gold aqui, e US dólar andava praticamente junto. 1970 em diante, olha o que acontece, é totalmente nítido isso, abre uma boca de jacaré. O ouro começa a ir para cima, de 1970 em diante, óbvio com quedas no meio do caminho, mas tendência de alta, vai para cima. E o dólar vai na contraposição disso, o dólar decadente, cada vez caindo mais forte. Por quê? Porque não tinha mais lastro, a partir dali o governo poderia imprimir dinheiro que nem louco, e ele fez isso, começou a imprimir dólar que nem louco, com isso o dólar se desvaloriza, e o ouro, que é um ativo naturalmente escasso, continua a se valorizar, vai no sentido oposto. Avançando, tópico 3, como o ouro performa durante crises. Aqui eu marquei duas crises na história recente aí dos Estados Unidos principalmente. Aqui nesse primeiro círculo, que é praticamente anos 2000, 2001, foi o estouro da bolha da Nasdaq, que são as ações de tecnologia, que ali no início dos anos 2000 estavam uma loucura. Essa bolha estourou, as bolsas despencaram, principalmente a Nasdaq, ela foi dizimada praticamente. E em contraposição a isso, olha o que aconteceu com o preço do ouro de 2000, 2001, 2002 em diante. O preço do ouro começou a subir aqui nesse intervalo de tempo. Então, enquanto tudo estava caindo, principalmente ações, o preço do ouro começou a se valorizar, começou a ter uma performance melhor ainda. Por quê? Em momentos de crise, os investidores querem liquidez e ativos milenares de proteção, e o ouro se encaixa nessas características. Então o pessoal começa a procurar isso, existe um fluxo gigantesco de capital para esses ativos de proteção e o ouro é um deles. Em 2008, que foi a crise imobiliária, que todo mundo conhece, aí já é um pouco mais recente, mesma coisa, o ouro teve uma queda inicial, que a gente pode ver aqui esse percalço aqui de 2008 para 2009 praticamente, uma queda forte, mas dali em diante, olha a escalada que deu no preço do ouro até ali meados de 2013. Olha a explosão de preço que o ouro teve ali de 2009 em diante. Lembrando que nesse período as ações estavam ali também deprimidas, em queda. E aqui na direita a gente tem mais recentemente o coronavírus. Então se a gente olhar esse gráfico aqui na direita, 2020, vocês podem ver que no auge do coronavírus, março, abril, o ouro também sofreu, caiu muito. Mas olha como rapidamente, questão de semanas ou um mês depois, o preço já começou a escalar novamente. E ele atingiu ali novas máximas ali no meio de 2020. Chegou ali acima até de $2.000, se eu não me engano. Então, enquanto as ações ainda estavam defasadas, ali bem machucadas, o ouro de novo performou bem, subindo bastante, indo na contraposição disso tudo. Então, resumindo todos esses pontos, né, por que investir em ouro? Por que alguém investiria em ouro, Rodrigo? Primeiro ponto, é um ativo descorrelacionado do mercado de ações, podendo ser uma boa opção de diversificação. Historicamente, apresenta bons retornos em momentos de crise e inflação, podendo atuar como uma proteção para o investidor. Então, aquela questão, né? Enquanto suas ações estão caindo, você tem um ativo no seu portfólio que está mantendo a rentabilidade e até subindo de valor, dependendo muito provavelmente. Terceiro ponto, efeito Linde. O ouro foi naturalmente escolhido pelo ser humano como moeda. Apesar de não ter um valor que possa ser calculado, um valor intrínseco ao ouro, o valor existe, é subjetivo e existe há milênios. As pessoas veem valor no ouro e isso dificilmente vai mudar.
Esse efeito Linde, ele basicamente diz o quê, pessoal? Ele infere que algo que existiu há milênios, há milhares de anos, tende a continuar existindo por mais milênios, milhares de anos. O outro ponto final é que o ouro se torna ainda mais atrativo em um momento de responsabilidade fiscal e estímulos desenfreados de dinheiro por parte dos bancos centrais. E o que a gente está vendo nesse exato momento, pessoal? Bancos centrais, principalmente o Fed nos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Banco Central do Japão, imprimindo dinheiro a rodo, fazendo as rodadas lá de quantitative easing, né, de afrouxamento quantitativo, que é comprar ativos financeiros. Basicamente, uma palavra bonitinha para criar dinheiro e socar dinheiro na economia que nem louco, beleza? Por isso acho que fiz um compiladão geral de por que é interessante ter exposição em ouro. Isso obviamente não é uma recomendação. Não é para você investir tudo em ouro, caso você tenha interesse, tem que saber o que está fazendo, tem que entender os motivos, os fundamentos. E, obviamente, faça o estudo, entenda o seu portfólio. Você tem que ter uma carteira de ações, enfim, para fazer sentido. É algo bem mais complexo do que simplesmente comprar ouro e achar que vai ficar rico, né? Pelo amor de Deus. Aliás, comenta aqui. Se você ficou até o fim do vídeo, que foi uma maratona aqui de conteúdo para vocês, deixa nos comentários o próximo vídeo que vocês gostariam de ver sobre ouro, que eu vou estar de olho, vou estar respondendo, e se tiver demanda, obviamente eu trago mais conteúdo sobre ouro para vocês. Agora, sem delongas, um beijo, fui e tchau. Deixa o like, se inscreve no canal, fui. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica a par de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre o mercado financeiro. Beleza? Rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.